Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Primeiro vídeo aqui da Salazar TV de 2026, espero que vocês tenham todos tido uma grande virada de ano. 2025 para o corintiano foi especial, 2 títulos, apesar de um ano extremamente turbulento, mas eu estou me referindo à saúde, ao ambiente familiar, que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma grande virada. Eu trabalhei na virada aqui na São Silvestre, que é da Gazeta, claro, como todos os anos, e imediatamente emendei um períodozinho de férias, se eu não me engano, peguei 10 dias de férias, juntando dias de férias, folga, uma escala que ajudou, que na verdade de férias mesmo eram só 5 dias. Mas acabei no dia 12 agora, voltando, me desconectei, me desliguei, sumi do mapa para curtir minha filha. Aliás, resolvi levar minha filha no Sesc de Itaquera. Alô Itaquera, vocês aqui, muita gente de Itaquera, ou que conhece Itaquera, ou que viveu em Itaquera, que me assiste. Rapaz, meu muito obrigado, um beijão para todo mundo que esteve naquele dia no Sesc lá, porque eu acabei sendo abordado por várias pessoas com a minha filha e o pessoal sensacional. Para mim foi nostálgico, porque meus pais me levavam e íamos a família inteira, assim, primos, tios, meus pais, minhas irmãs, e a gente ia pro Sesc Itaquera quando eu era criança, bem pequeno mesmo, assim, sei lá, devia ter uns 10 anos de idade, e nunca mais fui pro Sesc de Itaquera. Aí resolvi levar minha filha, falei, olha, papai ia lá e eu acho que você vai gostar, e ela amou, parecia que ela tava na Disney. Muito fácil agradar a Elisa, ela adorou, e assim, muita gente me abordou, muita gente acabou me reconhecendo lá, e todos 100% muito bacanas comigo, com a minha filha, enfim, fica aqui meu muito obrigado e meu abraço para todo mundo. Como eu disse, por isso que eu não tenho gravado, eu voltei das férias, e ainda estava ajeitando as coisas aqui na Gazeta. A Gazeta está passando por uma enorme transformação de programação, de grade, editorial, de estrutura física, de estrutura interna. Enfim, estamos passando por uma grande reformulação e muita coisa ainda vai mudar por aqui. O que não vai mudar, é bom que você saiba, é que o setorismo na TV acabou. Então, eu não sou neste momento, já não sou faz um tempo, mas não serei, nem eu, nenhum dos repórteres aqui, setoristas. Cada dia num lugar. Ontem eu estava no Palmeiras e Santos, domingo estarei em Itaquera para Corinthians e São Paulo. Enfim, hoje eu falei de Palmeiras no link, amanhã eu vou fazer uma matéria do Santos, também estou apurando a história do Júlio Casares, e no meio de tudo isso também, claro, abastecendo aqui o canal com as notícias do Corinthians, e não só do Corinthians, tá bom? Vamos falar um pouquinho do jogo? Eu estou me estendendo, isso aqui eu acho que era tudo papo para outra hora. Aproveita, se inscreve aqui no canal, tamo de volta, vou contar algumas novidades que teremos aqui no canal ao fim desse vídeo, mas vamos para análise, afinal esse aqui é o pós-jogo do Salazar, para a gente falar da derrota do Corinthians por 3-0 para o Red Bull Bragantino. Bom, o Corinthians nos últimos 7 jogos antes desse lá tinha ganhado apenas 2, né? Muitos empates ou derrotas. O Corinthians historicamente não parece que não gosta de jogar em Bragança. Dorival Júnior levou um time completamente modificado. Por quê? O Corinthians pega domingo o São Paulo em Itaquera e quinta o Santos na Vila Belmiro. Então, o Corinthians teve uma temporada em que ele esticou essa temporada por causa da final da Copa do Brasil até 21 de dezembro. Então, estamos falando de um ano atípico de Copa do Mundo, de calendário extremamente apertado, de pouco tempo de férias, pouco tempo de pré-temporada. Enfim, com o Brasileirão começando antes, o Corinthians tem uma Supercopa do Brasil, se não me engano, 1º de fevereiro, para fazer em Brasília, com o Flamengo. Até agora, com um dia a menos de descanso para pegar o Flamengo, porque a CBF até agora não mudou esse horário. Essa tabela da primeira rodada do Brasileirão. O Corinthians tem um jogo a menos, um dia a menos de descanso, mas jogará em casa, enquanto o Flamengo tem um dia a mais de descanso, mas jogará fora de casa na primeira rodada do Brasileirão. Portanto, dito tudo isso, 2 clássicos seguidos, início de temporada, pouco tempo de recuperação de pré-temporada, de férias, esticado, o calendário esticado até 21 de dezembro de 2025, tem a Supercopa. Cara, não dá para nenhum de nós aqui, nem eu, nem vocês, reclamarmos da escalação do Corinthians. Porque ela não foi feita em cima de... Claro que sempre tem a questão técnica, mas claramente a questão técnica hoje foi, né, naquela listinha de prioridades e rankings, talvez a última. Porque eu não tenho a menor dúvida que o Dorival nem viu a coletiva, hein? Tô gravando logo após o jogo.
Não vi a coletiva. O Dorival pensou nisso tudo que eu falei para vocês. Tempo de descanso, férias, 2025, o que tem pela frente, pré-temporada, tarará, nível de desgaste, lesão. Ele pensou nisso tudo. Então, muita gente que a gente viu em campo contra o Bragantino não vai jogar. Ou vai jogar muito pouco, ou vai ser negociado, ou vai ser reserva ou terceiro reserva. Mas agora era a hora. Elenco é para isso. Bom, agora o Dorival precisava dessa galera. E dá para fazer alguns testes, dá para dar minutos para alguns, dá para simplesmente usar porque precisa, e foi isso. Então, assim, nada, absolutamente nada a falar da escalação do Dorival Júnior. E algumas coisas que aconteceram durante o jogo, que você pode pensar o seguinte: poxa, por que então ele tirou o Tchoca e manteve o Kaká? Pô, isso não faz sentido. Claro que faz sentido. O Tchoca chegou a ser titular. Se não for titular, vai ser aquele reserva, o primeiro reserva, talvez, da zaga do Corinthians. Então o Tchoca é um jogador que o Dorival Júnior conta por uma necessidade nessa sequência. Pô, vou precisar do Tchoca contra o São Paulo, vou precisar do Tchoca contra o Santos. Será que põe um, não põe um outro? Se precisar entrar um zagueiro no segundo tempo, é o Tchoca que vai entrar. Enfim, o Tchoca é um jogador que ele conta com o Tchoca. É um dos, entre aspas, titulares do Corinthians, né? Titulares que eu digo não só entre os 11. O Tchoca, às vezes é titular, às vezes é reserva, mas é um cara que joga, é um cara que o técnico conta com ele pro jogo, invariavelmente. O Kaká não é esse jogador. O Kaká, o Corinthians está tentando negociar o Kaká. Dorival Júnior liberou o Corinthians para negociar o Kaká. Provavelmente não vai jogar nem contra o São Paulo, nem contra o Santos. Então, o Tchoca é melhor que o Kaká. Mas eu vou precisar do Tchoca. O Kaká, deixa ele aí. Ah, mas ele, vai ficar fazendo besteira, ele tá mal no jogo. Esse é o jogo para jogar o Kaká. É o jogo que tem para utilizar esse tipo de jogador. Então, até na hora de trocar, a questão técnica certamente foi colocada de lado. Então, hoje vocês não vão me ver aqui criticando o Dorival Júnior, porque as escolhas dele não têm a ver com o que ele acha ideal para sistema tático, não tem a ver com o que ele acha ideal para a parte técnica da equipe, não tem a ver com o que ele acha ideal para a sequência da temporada, a não ser, repito, uma situação ou outra, como é importante dar minutos para o Dieguinho, é importante dar minutos para o Guinegão, vamos colocar o Yuri Alberto, que é um dos titulares, para jogar um pouco antes dos clássicos, já para readquirir algum tipo de ritmo de jogo. Então, é para isso. É para isso, no máximo. Gabriel Paulista precisa jogar. Então, sim, completamente compreensíveis todas as atitudes do Dorival Júnior na partida. Mesmo aquelas substituições que para vocês podem não fazer sentido. Mas fazem sentido, sem nenhuma dúvida. Falando do jogo em si, que o jogo ia ser ruim, fato. Você esperava algo diferente? Eu não esperava. Palmeiras e Santos ontem, eu cobri na Arena Barueri, e foi horrível também, horrível. As duas equipes jogaram muito mal. O Palmeiras jogou até pior que o Santos. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Som. Nossa, essa piada foi a pior. Ali, som. Pelo menos faz barulho, toca. Eu trocaria. Entendeu? Trocaria fácil. Então, velho, como é que nós vamos ganhar um jogo se nós não temos um armador na partida? Cadê o Matheus Pereira, o Marcelo Paes? Calma, Samir, é o segundo jogo. Samir vai cobrar o Marcelo Paes. Cadê o Matheus Pereira, velho? Não foi contratado? A gente precisa de meio armador. Não tinha um armador no time. O Vitinho, como o Vitinho, meu Deus do céu, velho. Fabinho Soldado, você tinha que levar. Por isso que eu falo, torcedor corintiano, preste atenção. O que eu vou falar para vocês agora é de coração. É um conselho de amigo. Quem sou eu para dar conselho? Eu sou um Zé Ruela. Entendeu? Sei das minhas limitações, sei o quanto sou falho. Eu não gosto desse papo de conselho. Mas eu vou te dar um conselho. Eu vou ousar te dar um conselho, torcedor corintiano. Não pague pau
para jogador, para ninguém. Não pague pau para executivo de futebol. Não pague pau. Sabe por quê? Esses caras vão embora e o clube continua. Entendeu? Esses caras vão embora e o clube continua. Tá? Não fique... assim, velho, pô, estamos gostando do Marcelo Paes, beleza. Mas desculpe, eu não vou pagar pau pra ele. Esquece que eu não vou entrar nessa idolatria que vocês estão entrando já, não. Hein? Eu não vou entrar nessa idolatria, não. Tá? Porque esses caras vão embora depois. Olha o que o Fabinho Soldado deixou pra gente, pra resolver. Kaká. O Félix, ele tá dando uma forcinha, né? Apesar que o Félix não foi bomba dele, não. Vamos ser justos, né? Kaká. Charles. Mais quem? Alex Santana. Cara, é um monte de pepino. Entendeu? É um monte de BO. Vitinho. Sabe? A gente... esses caras vão embora e o Alex Santana, o Hector, obrigado aí, o meu querido Dalma, meu amigo Dalma. Entendeu? Vamos esperar. O Paes contratou o Matheus Pereira, contratou o Milans, né? Até agora eu não sei se é Milans ou Milans. Eu quero também que se exploda isso. É Pedro. Contratou o Pedro, o Matheus Pereira, contratou o Gabriel Paulista e contratou o Caio César. Vamos esperar. Entendeu? Vamos esperar. Então, assim, é o Corinthians acima de todos, né? Tomar cuidado, senão fica com essas idolatrias aí, depois a gente se lasca. Eu não vou fazer campanha pra ninguém. Entendeu? Não vou fazer campanha pra ninguém. Pra ninguém. Tá escrito aí já, tá? Não vou fazer campanha pra ninguém. Porque se os corintianos já prejudicam tendo que frequentar o Parque São Jorge depois, imagina os que não são. Eu vou ler as piquezeiras depois, tá? Pedro Raul horroroso, Vitinho horroroso, Yuri Alberto horroroso. Tô falando do jogo de hoje, tá? Do jogo de hoje. Carrídio morto, enfim. Que nem o Elias, pô. Eu gosto do Elias, mas ele chamou o Carrídio de craque. Não, peraí. Se o Carrídio é craque, o que é o Marcelinho Carioca? O que seria o Rincon, o Vampeta, o Edilson, o Teves, o Rivelino? Porque assim, o Carrídio é craque. O duro de ver aí jogador comentando é que é uma passação de pano que, ó, é lamentável, velho. Entendeu? O único, não sei se é o único, mas o que eu me recordo agora, o único comentarista que eu respeito, pelo menos era assim, né? Faz tempo que eu não vejo, que não passa pano para jogador é o Zé Elias. O Zé Elias. Agora, a maioria de comentarista e jogador é mó passador de pano durante todos os jogos, o ano inteiro. Tô errado, gente? Tô errado? E o Neto. O Neto também não passa pano. Verdade. O Neto não passa pano e nem o Zé Elias. O restante, meu amigo, o Elias era craque perto do Carrilho. É verdade isso aí que o Weison tá dizendo. Elias, você era craque perto do Carrilho, velho. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho. Salve, fiel corintiana. E o Corinthians ainda tem interesse aí no João Ricardo aí, goleiro do Fortaleza, né? Timão quer ele aí pro banco de reservas. Sinceramente, eu não sei, né, por que o Timão tá priorizando aí esse tipo de posição, tá? A gente viu aí contra o Red Bull Bragantino que o problema é a zaga e o ataque, né?
O Timão precisa aí de pelo menos dois zagueiros e 2 centroavantes aí também, né? Aí um lateral, um volante aí. Estão falando aí de 6 reforços, né? Mas o Timão, por algum motivo, está preocupado com o goleiro reserva, né? Assim, pra mim isso aí é viagem, tá? Enfim, nunca dá pra entender o mercado, não tem muita coisa envolvida, muitos fatores, né? Negociações, perdoar dívidas, enfim, então é isso aí, né?